Estamos de volta e a partir de hoje receberemos em algumas edições do Folha 1 jornalistas que ajudaram a escrever a história do jornal Folha da Manhã ao longo de seus 40 anos. Nosso primeiro convidado é o professor Orávio de Campos Soares, de quem eu tive a honra de ser aluno, me tornei amigo pessoal, já tive a oportunidade de trabalhar junto e hoje tenho a alegria de receber o primeiro entrevistado dessa série, como eu já disse aqui no anúncio, e que desses 40 da Folha ficou aqui praticamente os primeiros 30. Eu creio que nós ficamos aqui cerca de 28 anos, né? Prestando a nossa contribuição não só ao jornalismo da região, mas sobretudo a uma empresa, né, que se consolida no mercado editorial de Campos dos Goytacazes através de uma frase interessante: a diferença está na qualidade, né? Então, a diferença está na qualidade significava dizer que o jornalismo teria que realmente passar, né, daquela esfera do jornalismo romântico, né, em que nós alcançamos ainda nos anos 60 do século passado, para um jornalismo profissional, né? Até porque, né, havia condições altamente necessárias e importantes no sentido de se consolidar isso. Por quê? Com a criação do chamado curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia, né, em que a Luiz Barbosa teve uma participação bastante saliente, junto com o Hervé Salgado Rodrigues, que era o antipatrão dele do Jornal Notícias, né? O Oswaldo Lima, né, que era o redator-chefe, o diretor, né, o monitor campista, e, enfim, o Balbi, né, Luiz Gonzaga Balbi, quer dizer... Os figurões, né? Só tinha, não, a chamada, né, a chamada elite do jornalismo de Campos se reúne junto com Dona Maria Tereza Venâncio, né, e realmente consegue, através de Alaí Ferreira, a aprovação de um curso de jornalismo, né, em pleno vigor, né, do golpe militar de 64. Isso que foi interessante. Nenhuma escola conseguiu exatamente nenhum tipo de curso, nada novo em relação ao golpe de 64. Né? Mas Alaí Ferreira, com o prestígio que ele tinha exatamente em Brasília, né, ele realmente consegue exatamente fazer com que, né, o Ministério da Educação ele autorizasse, né, o curso de jornalismo em Campos dos Goytacazes. Isso é histórico, porque o curso de jornalismo, ele tem, né, ele hoje é o quinto mais antigo, né, da história do jornalismo no Brasil, né? E ele foi importante, né, para consolidar exatamente essa ideia, né, de corporificar um jornalismo profissional, né, a partir do grupo Folha da Manhã. E a Folha foi, de fato, a grande escola da prática, né? A fábrica da teoria era a faculdade e aqui o senhor acompanhou boa parte desses estágios. Né? Essa última geração aí, dessas O próprio projeto pedagógico do curso, ele estava exatamente atrelado, né, a um treinamento na Folha da Manhã, que foi a grande oficina, né, a grande escola. Né? Para todo mundo que hoje está em TV, rádio. O manual de redação da Folha, né, era realmente uma coisa interessante. Embora, né, hoje, né, teoricamente, a gente seja contra, né, a ideia dos manuais de redação, né, porque ele, de certa forma, ele embota muito a criatividade do jornalista, mas, de qualquer forma, ele foi altamente necessário na época em que ele foi consolidado, né, tendo como modelo exatamente a escola do Jornal do Brasil. Né? Não, e foi onde a Luz Barbosa, né, fez. Circulou com desenvoltura, fez grandes reportagens. Né, descoberta do petróleo. E muita coisa interessante, muita coisa. Né? Enfim, mas eu penso que essa ideia do jornal nasce exatamente da necessidade de se transformar, né, o jornalismo romântico no jornalismo realmente profissional. Olhar isso enquanto profissão, enquanto desenvolvimento das potencialidades, não só as potencialidades criativas dos novos jornalistas recém-saídos das escolas, mas, sobretudo, né, penetrar numa área econômica altamente importante e em processo de desenvolvimento por causa do petróleo. Né? Se entrou dentro de uma faixa altamente importante, que juntou a economia, a intelectualidade, a questão do novo jornalismo. E muitos dos bons profissionais que passaram pela Folha participaram, assim como o senhor, daquele bonito caderno que saiu na véspera do aniversário dos 40, no domingo sem ser o passado anterior, e muitos deles hoje são pessoas importantíssimas no nosso mercado de comunicação, passaram por cargos públicos na área de comunicação, gerência de redações, de grandes assessorias, foram seus alunos. Então, quer dizer, é essa coisa da grande escola que a Folha foi em paralelo
com o nosso curso lá da antiga Fafic. Eu não tenho dúvida disso, e até porque, né, eu penso que no campo dos negócios, né, no campo da economia, né, tem que haver uma palavra chamada ambição. Né? Eu penso, não estou falando uma ambição enquanto falha, né, conceitual, de caráter, não, estou falando de uma ambição no sentido de buscar oportunidades, de ocupar espaço no mercado. Né? E o capitalismo oferece essa chance, essa possibilidade. Então, o que a Folha queria? Queria o melhor. Né? Então, ela montou uma redação que você pode entender que era realmente o que tinha de mais importante na cidade na época. Né? Você pode notar o seguinte, você imagina uma redação em que você tinha, né, Martinho Santa Fé, Paulo Orives, Pérez Ribeiro, Gianino Sossai, Paulo Freitas, enfim, você vai... Só tinha o melhor. Não, você junta Celso Cordeiro Filho, né, Ângela Bastos. Então, ele pegou exatamente o quê? Pegou o que ele considerava que era o melhor, né? O melhor. Né? Era uma redação altamente valorizada, sabe, profissionalmente, e salarialmente. O desafio da época. Hein? O desafio da época. Não era uma coisa... fazer todo dia. É uma coisa interessante, né? E aí, o quê? A Folha começa a ocupar o mercado logo... Pois é, não sei se foi sorte ou foi azar, mas, por exemplo, aconteceu exatamente uma tragédia nessa cidade, né, que foi exatamente a chacina da Rua Doutor Beda, né, que foi exatamente também em 1978. E aí, o que a Folha fez? A Folha, se você olhar os jornais da época fazendo um comparativo, um comparativo entre os jornais, você vai notar o seguinte, a Folha dava 4 páginas, 5 páginas diárias sobre o mesmo assunto, até porque foi um caso polêmico, que se custou a descobrir, né, os assassinos, os criminosos, mas você imagina o que se investiu na época. Né? E a cautela da concorrência, que já vinha daquele... A concorrência não saiu da mesmice. Essa que é a questão. Você olhar, já teve até projeto experimental. Então, naquele momento já se via a diferença na qualidade. A qualidade. Então, as pessoas passaram a comprar a Folha, não só por uma publicidade também muito forte, na diferença está na qualidade, mas, sobretudo, porque ela oferecia a possibilidade de você extenuar, né, de certa forma, os assuntos dentro da grandeza dos acontecimentos. Como até hoje, né? Enfim, só para entender que esse início foi um início assim, muito interessante, né? Até porque ele contratou os melhores, né, coloca ali para os melhores e começa a fazer grandes reportagens, né? Eu me lembro de uma outra grande reportagem que foi exatamente o seguinte, nós tivemos aqui, pelo ponto de vista da religiosidade, um sistema altamente conservador em relação ao catolicismo, né, em Campos, através do Antônio de Castro Maia. Né. Com o falecimento do Antônio de Castro Maia, né, então foi indicado um novo bispo para a cidade de Campos que tinha exatamente o quê? Tinha um epíteto muito interessante, que era de ser uma pessoa progressista. Quer dizer, era a renovação necessária. Né? Pois é, mas... Já estava no limite, aquele conservadorismo. No limite. Então, você imagina. Então, todos os jornais disseram, não, vai ter... Aí, veja só, o que a Folha fez? Ela descobriu quem era o bispo e antecipou. Porque eu me lembro que ele tomou posse aqui no dia 15 de novembro. Foi no dia, eu me lembro o dia porque é um dia interessante, um dia histórico importante. Mas se descobriu, Celso Cordeiro foi ao Rio fazer uma entrevista com ele. Então, antes dele chegar, um mês antes dele chegar, a Folha já tinha adiantado. Então, a busca da informação, né? Sair da redação e em busca da notícia, né? E ao encontro dos acontecimentos, dessa dinâmica social tão importante, né, hoje na produção, que aí se transforma isso também numa produção de notícia e também produção de conhecimento. Professor, obrigado pela visita. Falta tempo para falar da Folha, temos que ter vários capítulos, Pois é, eu cheguei aqui pensando que fosse falar, né, falar um pouco mais sobre a minha experiência, nós vamos inclusive marcar na Folha 2. Novos encontros, temos que falar da Folha 2. Exatamente, né? Toda essa história bonita da Folha 2. Tá certo? Tá, eu agradeço de ter sido o primeiro, né, dessa série de entrevistas que você vai empreender. Acredito que também um momento histórico, né, na vida da Folha da Manhã. Né? Provavelmente isso vai se tornar um documentário, uma coisa importante. E agradecer também, né, e renovar aqui a minha admiração pelo seu trabalho. Digo mesmo. Né? E, enfim, toda a diretoria da Folha, né?
pelo carinho que sempre tiveram comigo, mesmo no estando da Folha. Eu sempre digo, uma vez eu falei com o Diva, a Folha tem uma relação muito importante com a minha pessoa, que até hoje não consegui sair da Folha. Então, é assim que é bom. Professor, muito obrigado. Tá. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho com esse slogan que realmente resume o que ela é. A diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite e até amanhã.